que é o IFR, Índice de Força Relativa, também em inglês conhecido como RSI, Relative Strength Index. Então, se você ouvir a palavra IFR ou RSI, é o mesmo indicador. Ele foi criado por Welles Wilder, tá aí o senhor aí que criou esse indicador. O Wilder, ele é criador de várias ferramentas da análise técnica. Veja que é um indicador antigo, né? Foi criado em 1978 e tem um livro chamado New Concepts in Technical Analysis. Então, quem conhece aí, quem gosta de inglês também, os melhores livros de análise técnica são em inglês porque são os criadores dessas ferramentas, né? Esse indicador ele é expresso em porcentagem, de modo que seu valor ele oscila numa escala de 0 a 100%. Sempre que o valor estiver acima de 70%, a gente fala que o IFR entra numa região chamada de sobrecompra, o que indica que está se tornando uma região de alta concentração de vendedores. Então, é um sinal de alerta. Papel com IFR acima de 70%, a gente começa a falar que o papel está ficando caro pelo indicador. Mas não é para sair vendendo não, a gente vai falar mais sobre isso. E o papel com IFR abaixo de 30%, a gente fala que é uma área de sobrevenda. Então está começando a ficar barato, é uma concentração de compradores. Então você vê que esse indicador, ele trabalha com níveis de sobrecompra e níveis de sobrevenda. Sobrecompra de 70% a 100% e sobrevenda de 30% a 0%. Claro que alguns traders preferem calibrar o IFR para 80-20, usar o 80 para sobrecomprado e 20 para sobrevendido, mas o mais comum é 70-30, porque senão também vai entrar poucas vezes nessas regiões de sobrecompra e sobrevenda. Então o mais comum, e eu utilizo para sobrecompra e sobrevenda os percentuais 70-30. Muito bem, o cálculo do IFR ele é feito através da contagem dos dias de alta e de baixa, dividindo entre si e aplicando os resultados numa fórmula para que o resultado fornecido varie de 0 a 100%. Então o Wilder ele recomendou o cálculo de um IFR 14 períodos. Então quando alguém pergunta, Igor, qual periodicidade você usa para o IFR? 14, porque foi o criador da ferramenta, eu não reinvento a roda. Se você usar uma periodicidade menor, vejo que muitos grafistas gostam de 9 períodos, você vai ter mais vezes o papel atingindo os níveis de sobrecompra e sobrevenda, mas também mais sinais falsos. Toda vez que você diminui o número de dias do indicador, ou número de períodos, né? Falo dias se for gráfico diário, você pode ter mais sinais falsos. Então eu gosto de usar o IFR 14, que foi o default aí da ferramenta. Se o IFR de uma ação num gráfico diário está indicando 100%, coisa que é raridade acontecer, é porque os últimos 14 pregões consecutivos foram alta. Fechar nos últimos 14 dias em alta consecutiva é difícil, por isso que vai ser difícil você ver um IFR 100%. Pode acontecer dele estar 90%, 80 e pouco na sobrecompra, mas 100% vai ser difícil você ver. Por isso que a gente trabalha com esses níveis de sobrecompra. Assim como se fosse 14 dias de queda consecutivos, seria IFR 0%. Então, 0 vai ser difícil você ver, mas pode ver de 10, 20, 25%, ou seja, sobrevendido. E quando esse indicador está com 50%, a gente fala que ele está numa zona neutra, uma zona de equilíbrio entre os compradores e vendedores. Então, IFR 50%, os compradores e vendedores estão equilibrados. Aliás, de 30 a 70, a gente vai chamar de área de trabalho. O indicador não está te mandando nem comprar e nem vender. Então, de 30 a 70% é uma área de trabalho. Não entrou nem na sobrecompra e nem na sobrevenda. Bom, sinais gráficos emitidos pelo IFR. A primeira coisa que você pode observar é a invasão das regiões de sobrecompra e sobrevenda. Então, essas setas em verde vão indicar quando o IFR chegou no 30 ou abaixo de 30%. Tem uma linha clara aqui em cinza que é o 30% e outra linha clara aqui em cima ó, que é o 70%. Qual que é a ideia? Quando bater no 30%, a ideia é que o papel tá dando patamar de compra, tá ficando barato, mas eu nunca vou usar a compra dessa forma. Por quê? Porque muitas vezes, como aqui, ó, entra e fica um tempo sobrevendido. Então, eu deixo entrar e sair dessa região.
aí é o esgotamento dos vendidos. E para vender, eu deixo entrar acima dos 70 e sair dessa região. Então não é só entrar, deixo entrar e sair. Às vezes o IFR ele bate 70%, aí o investidor não faz a compra e nas próximas 2 semanas ele fica de 70% a 100%, com o IFR subindo ainda mais. Então não é entrar, pessoal, o problema é quando ele entrou e já está um tempo lá na sobrecompra e aí vem com a linha descendente para sair da região. É aí a reversão dos compradores. A mesma coisa quando entra abaixo do 30% na sobrevenda. Não é sair comprando, né? Às vezes ele entra abaixo de 30 e fica caindo mais de 30 a 0%. Aí depois que ele entrou e saiu, é a exaustão dos vendidos, tá? Então as setas verdes vão indicar níveis de sobrevenda e as setas vermelhas níveis de sobrecompra. Observa, ó, seta verde sobrevenda no gráfico de preços subiu. Aqui teve uma perninha de baixa, na sobrecompra caiu outra perninha de baixa e outra correção. Sobrecomprado subiu, sobrevendido, perdão, sobrevendido abaixo de 30%, a seta verde, ó, subiu, subiu e subiu. Então é claro que sempre vai dar um atraso esse indicador, porque ele é da família de rastreador de tendências também. Então fala assim, poxa Igor, você sai comprando e vendendo um papel só por causa dos níveis de sobrecompra e sobrevenda? Não, isso eu não faço, é muito vago esse critério. Mas você já ia comprar um papel, certo? E aí vê o IFR abaixo de 30%, poxa, melhor, está reforçando a sua decisão de compra. Você já ia vender um papel e aí vê o IFR acima de 70%, melhor, está reforçando a sua decisão de venda. Então, como apoio à decisão e não ele de forma isolada. Mas a maior vantagem dele não está em achar sobrecompra e sobrevenda, e sim achar as divergências. Quem assistiu a palestra comigo de divergências vai lembrar. Então, como eu disse, divergência é quando o papel sobe e o indicador cai, ou o papel cai e o indicador sobe. O indicador diverge, né, do gráfico de preços. Nesse caso, nós temos um exemplo de um gráfico diário da Gerdau, aonde a gente vê topos ascendentes, tá aqui ó, nessa linha azul, né, topos cada vez mais altos, quando que no mesmo período o IFR 14 estava fazendo topos descendentes, tá aqui a LTB. Assim como você traça a LTB no gráfico de preço, você pode traçar no indicador também, ou seja, está tendo uma divergência de baixa, a ação está subindo, mas o indicador está caindo, então a maior probabilidade é que logo comece essa correção, e foi o que aconteceu, né? Começou uma queda no gráfico da Gerdau. Então quando você acha essa divergência, é a maior vantagem de uso desse indicador. No gráfico da Copasa, que é CSMG3 que está aí na tela, ele está sobrevendido, ele está abaixo de 30%, está em 23%. Ou seja, está ficando barato esse papel, mas o ideal é sair dessa região com a linha ascendente para cima do 30 para marcar o final da tendência de baixa, uma reversão do movimento. Então é começar a monitorar agora, hein? Olha aí, 23% sobrevendido esse indicador. Se alguém perguntar, Igor, nesse gráfico você consegue enxergar alguma divergência no indicador? Não, eu não consigo. Por quê? Porque o papel ele está caindo, ó, topos descendentes, ou seja, LTB, né? LTB, eu vou deixar aqui a LTB em azul também, ó. Vou deixar ela em azul. E no indicador você também tem LTB, ó. Ou seja, o papel cai e o indicador também cai. Então a gente chama isso de coerência. O indicador está dando força ao movimento, segue a queda para a Copasa pelo IFR. Claro que, como já está na sobrevenda, a qualquer momento a gente pode ver uma reversão saindo com a linha ascendente para cima do 30, pode estancar essa baixa da Copasa.